em Romanos capítulo 16, a partir do versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Hoje pela manhã falei sobre cultuar a Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre prestar culto a Deus? O que a Bíblia recrimina em relação ao culto que dizemos que prestamos a Deus? E essa noite eu quero falar sobre os problemas da igreja, os problemas na igreja. E a gente vai estar lendo Romanos 16, versículo 17, depois a gente vai lá para o capítulo 1 de Romanos, e a gente vai deixar a Bíblia aberta aí, e a gente vai falar um pouco sobre, perdão, amados, 1 Coríntios 16, 17, que eu comecei o curso lendo Romanos, aí me conectei tudo agora. Eu comecei o curso lendo Romanos, mas agora é 1 Coríntios 16, versículo 17. E depois você, que a gente lê esse versículo, a gente vai deixar aberto em 1 Coríntios 1. E a gente vai começar lá no capítulo 1 e vai falar algumas coisas que Paulo encontra com o problema da igreja de Coríntios. Amém? Achamos? Diz assim, 1 Coríntios 16, versículo 17. Folgo, porém, com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram que da vossa parte me faltava, pois recrearam o meu espírito assim como vós. Reconhecei aos tais. Deixa a sua Bíblia agora aberta em 1 Coríntios capítulo 1, que a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Senhor, ajuda-nos a discernir, a compreender a revelação da Tua palavra. Que Teu Espírito, ó Deus, nos traga um entendimento e possamos dizer como Paulo: seja sempre o Senhor verdadeiro e nós mentirosos. Isso é, que prevaleça, Senhor Deus, a Tua vontade, que prevaleça os Teus ensinamentos sobre nossas vidas. Eu rogo ao Senhor que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amados, todos nós conhecemos todos os membros cristãos conhecem a igreja de Corinto, principalmente quando a gente vai falar sobre os dons. Quando vamos falar sobre os dons espirituais, a primeira parte da Bíblia que vem à nossa cabeça é 1 Coríntios 12, quando ele começa a falar sobre os dons espirituais, no capítulo 12, 13, e vai até o 14, quando ele vai falar sobre como usar os dons. E antes de eu entrar nisso, eu quero que vocês gravem uma passagem que está em Mateus 13, onde vai dizer que o joio e o trigo vão crescer juntos. Que a grande diferença vai ser feita no dia que o Senhor da Seara, nosso Senhor Jesus, vier e fizer a separação. Ele vai pegar o trigo e vai colher para ele, vai pegar o joio e vai ser lançado no fogo. E diz a palavra em Mateus 13 que quem faz a separação não é o pastor, quem faz a separação não é o bispo, quem faz essa separação é o Senhor Jesus, é o Senhor da igreja, é o Senhor da obra. Por que isso? Porque enquanto estivermos aqui, vamos viver com pessoas que a gente vai chamar assim de bênçãos, que realmente vivem segundo a vontade de Deus, e vamos viver com pessoas que o crente costuma dizer só a graça. Meu Deus, fulano de tal, só a graça. Senhor, tenha misericórdia. Eu sempre lembro quando Paulo ele vai escrever a Timóteo, vai falar sobre pessoas que ouvem e nunca aprendem, nunca chegam ao conhecimento. Então a gente vai viver com essas pessoas. E quando a gente vai falar sobre dons espirituais para nós que cremos, a gente logo lembra com alegria das manifestações dos dons espirituais nas nossas vidas. O dom da profecia, o dom de falar em línguas, o dom de discernir os espíritos, o dom de milagre, e por aí vai. A interpretação de línguas, o dom do amor, da fé. A gente vai lembrar desses dons e a gente se alegra com isso. O pessoal que veio da breia, então, né, minha amada? A gente gosta desse negócio dos dons e crê nisso.
Esses dias eu coloquei na internet fazendo a diferença, onde a Bíblia nos ensina em Coríntios que dons espirituais são a manifestação do Espírito, é o Espírito que manifesta em nós. Falei sobre o fruto do Espírito, que são coisas que nós que temos que buscar, sei lá, amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. E também falei sobre ser cheio do Espírito. E aí vai estar falando lá em Efésios 5,18, que ser cheio do Espírito a gente aprende a ser submisso uns aos outros. Então a diferença entre manifestação dos dons, a diferença do fruto do Espírito e a diferença de ser cheio do Espírito. Óbvio que quem é cheio do Espírito vai ter um fruto, mas não necessariamente quem é cheio vai ter todos esses dons, porque o próprio Paulo em 1 Coríntios 12, lá no final, ele vai falar assim, porventura todos profetizam, porventura tem todos os dons de curar, porventura todos falam em línguas, e a gente vai conhecer o finalzinho que ele vai dizer, mas procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a lhe mostrar o caminho mais excelente. Dito isso, eu quero que você entenda um pouco da história de Coríntios. Paulo, ele estava em Éfeso, e ele era o último ano do seu tempo de missão em Éfeso. E aí ele recebe esses 3 amigos que nós vemos lá no capítulo 16, no versículo 7. Chegam 3 pessoas que vão levar ofertas para Paulo, só que essas pessoas elas não levam só ofertas, elas vão e contam como está a igreja de Corinto, o que está acontecendo com a igreja de Corinto. Paulo, quando ele esteve em Corinto, você vai ler lá em Atos 18, vai dizer que quando ele chega em Corinto, ele fica junto com Áquila e Priscila, que era um casal que tinha acabado de sair corrido de Roma, porque o imperador Carlos, ele levantou lá uma ordem contra o imperador Cláudio, ele levantou uma ordem contra os judeus, e Priscila e Áquila moravam em Roma, então eles têm que sair corrido, e eles vão parar em Corinto. E Paulo, quando chega em Corinto, os encontra lá, eles eram cristãos, Priscila e Áquila, e ele começa a evangelizar juntamente com esse casal, e ele passa, inclusive eu comentei sobre isso de manhã, a fazer tendas, para que não seja pesado e ele possa com propriedade pregar para esse pessoal. E Paulo ele fica 1 ano e meio em Coríntios pregando. Segundo os estudiosos, é o tempo que Paulo mais ficou em um mesmo lugar, ininterrupto, porque tem outros lugares que ele vai e volta, e próprio Coríntios ele volta, mas disso ele fica cerca de 18 meses só ali pregando o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, Deus levanta uma igreja ali tremenda. Essa igreja, Paulo vai escrever em próprio 1 Coríntios, que em relação aos dons, Paulo vai dizer assim: não vos falta dom nenhum. Imagina, tudo está numa igreja, numa comunidade, onde alguém possa chegar e dizer assim, em relação aos dons, não vos falta dons nenhum. O que vai na tua cabeça? Essa igreja ela é gloriosa, não é isso? Nos dias de hoje a gente tem que dizer assim, essa igreja ela é tremenda, né? Porque a gente não consegue entender que dons é manifestação do Espírito. Se é manifestação, ele manifesta quando ele quer, da maneira que ele quiser, porque ele é o Senhor da igreja. E aí, mas a gente já tem essa cabecinha que onde tem um montão de dons se manifestando, se tem rodopio, falou em línguas, a gente fala, essa igreja é cheia de Deus. E eu quero mostrar para vocês quanto trabalho essa igreja deu a Paulo. Se você ler 1 Coríntios 5,19, se minha cabeça não falhar, Paulo vai dizer que essa é a segunda carta que ele está escrevendo, que a primeira a gente não tem conhecimento, mas ele vai dizer assim: eu já escrevi para vocês antes sobre isso. E os estudiosos vão entender que também, quando a gente lê o capítulo 16, ele vai falar de uma outra carta. Então, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas a Coríntios, e a gente tem conhecimento de 2. Samuca, deu muito trabalho a Paulo, essa igreja, para ter que escrever 4 cartas? Não muito não, né? E eu quero te falar um pouquinho dos problemas que essa igreja, ela enfrentou. Escuta comigo, aqueles que gostam de anotar, se quiserem ir anotando, ela tinha divisões. Quando a gente vai ler
1 Coríntios 3, 4, a gente vai ler 1 Coríntios 1, 12, a gente vai ver que há grupos na igreja. Há o pessoal que fala: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E há um grupo, escutem que eu vou falar para vocês, que vocês podem se espantar. E é um grupo que batia no peito e dizia assim: eu sou de Cristo. Aí vocês vão falar assim: poxa, isso é coisa gloriosa, isso é coisa linda, né? Não é nem de Apolo, nem de Pedro, nem de Paulo. Eu sou de Cristo. Aí fala: aleluia. Mas todos os teólogos, todos os estudiosos falam que esse grupo foi o grupo que mais deu trabalho a Paulo. E vou explicar só essa parte para vocês, e a gente vai caminhar devagarzinho para você entender que aonde há ser humano há problema, principalmente quando o ser humano se acha, principalmente quando ele acha que ele é o dono da cocada preta. Olha só, a Bíblia, Paulo vai dizer o seguinte: há um povo que achava que, porque Paulo esteve lá pregando, que eles pertenciam então a Paulo, que a igreja nasceu. Amados, por favor, depois vocês leiam Coríntios, que não tem como eu falar tudo, não, senão a gente ia ficar aqui 2 horas pregando, porque na verdade eu quero só falar sobre os problemas que essa igreja tinha, ainda que Paulo chegasse a falar para ela: quanto aos dons espirituais, vocês não têm falta de nenhum. Aí o pessoal fala assim: poxa, eu sou de Paulo, porque eu me converti com Paulo. E eles começam a levantar a bandeira e falam assim: até fui batizado por Paulo. E Paulo fala assim: ó, eu não batizei quase ninguém. E aí ele começa a falar em 2 famílias, 3 famílias que ele batizou. E ele fala assim: tirando essa família, essas famílias eu não lembro de ter batizado a ninguém. É a primeira vez que a gente vai ver alguém levantando uma bandeira para dizer assim: eu não batizei quase ninguém. Não é? A gente vai pegar os pastores, a primeira coisa que eles querem dizer: batizei tanto. Paulo fala assim: eu não batizei quase ninguém. Aí ele vai dizer: porque Deus não me chamou para batizar, o Senhor me chamou para pregar a palavra de Deus. Entende? Batismo não significa que de fato você está com Deus ser chamado, porque a gente pode batizar um montão que não conheceu ainda a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Agora, se você prega a palavra daquilo que Deus te chamou, aí consequentemente haverá o batismo. Mas eu não sei se na cabeça de Paulo ele já estava pensando assim: não vou ficar batizado não, porque depois o pessoal vai querer me idolatrar. E aí o pessoal está falando assim: eu sou de Paulo. E tem outro que vai falar que sou de Pedro. Então os que conhecem a história sabem que Pedro e Paulo chegavam, os psicólogos vão dizer isso, que chega a ter uma disputa, né, entre eles. Mas Pedro também foi chamado de maneira poderosa. E tem Apolo. Apolo, entendo que eu vou dizer para vocês compreenderem como isso tem tudo a ver nos dias de hoje. Apolo, ele vinha do pessoal da filosofia sofistas. Quem é que sabe quem eram os sofistas? Ele diz a Bíblia assim: Adonai. Era um pessoal que era bom em que Adonai? Em oratória. Os caras tinham poder, com a palavra, fazer o povo chorar, e no minuto seguinte eles já faziam o povo rir. No minuto seguinte eles faziam o povo chorar, e eles viviam disso. Eles levavam, como a gente às vezes vê os artistas hoje de rua, que tem um chapeuzinho, alguma coisa ali para o pessoal colocar uma moedinha. Então eles eram bons no que eles faziam com o corpo, no teatro deles com o corpo, para poder fazer com que a oratória fosse entendida. E eles eram persuasivos, eram pessoas boas na oratória. Então quando esse pessoal, eles saíam para pregar, e quem conhece um pouco dos gregos, os gregos eles eram fantásticos em relação à filosofia. Eles amavam o conhecimento, eles amavam a ciência. A gente vai pegar que os grandes filósofos eles eram gregos. E Corinto só perdia para Alexandria em termos de quantidade de escolas filosóficas. Então os gregos, o pessoal de Corinto, estavam acostumados com aquele pessoal com a grande oratória. E aí eles amavam Apolo, porque Apolo vinha nessa linha, tinha se convertido, mas vinha nessa linha onde o seu corpo falava muito quando ele falava. Então se o seu corpo ele anunciava de fato o que ele queria dizer, então ele tinha o poder de mexer com as emoções. Eu pregando aqui esses dias, não lembro mais quando que foi, eu comentava aqui lá em casa, eu tenho maior preocupação com o pastor Paulo: gente, como alguém pode namorar um ator ou uma atriz? Porque o pessoal tem uma facilidade muito grande para chorar, para rir, para fazer o outro chorar. Então, mas quando essa pessoa está falando a verdade? Então, isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu fico nessas minhas loucuras pensando, porque tem gente que tem
fazer o outro rir. E os sofistas eram dessa linha, e aí através deles, por causa disso, eles adoravam muito o Apolo. E quando eles falavam de Paulo, ainda que Paulo tivesse sido iniciante dessa igreja, porque escuta, Paulo implantou essa igreja. Quando essa notícia chega para ele das confusões que estão acontecendo, tinham passado de 3 a 5 anos, né, porque é uma discussão sobre isso, do tempo da criação da igreja quando Paulo ali estava, e agora o que estava acontecendo. Gente, quem que iniciou a igreja? Paulo. Paulo é admirável enquanto instrumento de Deus? Sim ou não? Fantástico. Então eles tiveram um grande mestre, eles tiveram um grande pastor, eles tiveram um grande ensinador, um grande mestre da arte também do conhecimento. Mas a gente vê que passa de 3 a 5 anos, o bicho está pegando para todo lado, o negócio está todo complicado. E a gente tem pessoas achando assim: não, meu time é Paulo, meu time é Apolo, meu time é Pedro. E aí tem pessoal que fala assim: eu sou de Cristo. E aí os estudiosos falam que esse é o pior grupo. E eu vou explicar para vocês por quê. Eles falam que esse é o pior grupo, que é o povo que acha que não tem que estar abaixo de liderança nenhuma. Não precisa, Deus, pastor para eles é uma doideira, é líderes de qualquer maneira que Deus tenha levantado, é doideira, eles são muito parceirões de Deus, Deus fala direto com eles e não precisa então de líder. É aquele pessoal que acha que todo o restante da Bíblia não vale nada, quando vai falar que Deus chamou alguns para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, eles falam: não, isso não vale, eu não aceito outra liderança. E quando você tem no meio da comunidade alguém que não aceita a liderança, além dela ser uma pedra de tropeço, é uma pessoa que normalmente divide igreja. E eu quero aproveitar esse momento para falar para vocês: escutem, todo homem ou mulher de Deus que quer montar o seu clubinho, um clubinho para si, quer ter os acompanhantes, discípulos dele, é sinal que essa pessoa ela já perdeu a noção de quem é Jesus há muito tempo. Porque o único que nós devemos seguir se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu no meu e no seu lugar e que ressuscitou no terceiro dia. Não estou falando aqui de você reconhecer a graça de Deus na vida do outro, não estou falando aí de você não reconhecer a liderança do outro, mas estou falando assim que Deus chamou para fazer discípulo de Jesus, para ser seguidor de Jesus, que só Ele é o mestre, só Ele é Senhor e só Ele é Salvador. E aí está um grupo, todo homem e mulher de Deus que permite que o outro siga, essa pessoa já perdeu a noção do temor de Deus há muito tempo, porque duvida que um homem ou uma mulher de Deus aceite isso. É por isso que Paulo fala, olha, Paulo escreve para eles e fala: vocês estão perdidos, se vocês acham que vão seguir a Pedro, a Apolo, ou mesmo a mim, aí ele vai não usar nem batizar, não tive preocupação de batizar, porque Deus não me chamou isso, me chamou para pregar, e vocês precisam compreender que o Senhor e Salvador é Jesus Cristo, que a igreja ela é do Senhor. Mateus 16 vai dizer que quando Pedro tem a revelação, tu és Cristo, o Messias, Jesus responde sobre esta pedra, sobre esta afirmação, com a afirmação de que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor, o Salvador. Sobre essa pedra, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre quem a igreja é edificada? Sobre Jesus, porque a igreja é de Jesus, comprada com alto preço da cruz do Calvário. Amém, meus amados? E aí outras coisas que aconteciam. Se você vai ler em 1 Coríntios 6,4, havia problemas morais na igreja. Havia irmão que estava entrando com um processo contra outro irmão. Igreja cheia de dons. E a Bíblia fala que um dos dons é o amor. Aí então, lá sempre fala assim: não é dom, é a essência de Deus. Mas a palavra lá não é, está carisma. E carisma é dom. Amém, amado? Mas aí vai falar assim que a igreja que se cheia dos dons, da manifestação de Deus. Essa igreja estava entrando num processo, o espírito que é para unir estava separando, porque um buscava adorar e falava: advogado, eu quero processar o Angélica. E aí Paulo vai dizer que é uma vergonha, não tem entre vós sábios o suficiente que possa resolver isso. E Paulo vai além e vai dizer no versículo 6, se eu não me engano, vai dizer: não dá para você sofrer um dano, para que a gente não tenha vergonha de ir lá naquele que não é cristão, e temos um processo entre cristãos que falam de amor, que pregam a unidade,
e ir diante do ímpio para poder julgar uma causa que vocês poderiam estar julgando. Olha só, gente, os problemas que a igreja vai sofrendo e vai levando isso para Paulo. Enquanto que a palavra ela vai nos ensinar: se pediram a sua capa, dê também a túnica. Se te mandarem caminhar uma milha, caminhe 2. Aí, se a gente for lá em Romanos, vai dizer: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Imagina entre irmãos, como a gente não consegue perdoar um ao outro, compreender um ao outro. Havia também problemas no casamento. E a gente tem uma história lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, que tem um Tito Cujo que está tendo relações com a sua madrasta, com a atual mulher do seu pai. E o pior é isso: Paulo fica indignado porque isso está acontecendo e os líderes da igreja não tomam nenhuma atitude. Vai de Zeca Pagodinho, vai falar: deixa a vida me levar, vida leva eu, vai deixando o negócio acontecer, vai empurrando com a barriga. E Paulo fala: está errado isso acontecer, e mais errado ainda são os líderes que não tomam uma posição nessa causa. E vocês têm que intervir. Deus chamou vocês para isso, para fazer com que a comunidade do Senhor, a igreja do Senhor, caminhe em santidade, caminhe de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo tem que falar para a igreja e fala para os líderes, fala para os líderes e fala para a igreja. Mas uma igreja que, quando se reunia, era palavra cheia para tudo quanto é lado, era profecia para tudo quanto é lado, que a gente vai chegar lá, que Paulo também vai ter um trabalho com isso daí, mas no convívio estavam totalmente fora daquilo que Deus tinha planejado para a igreja do Senhor, daquilo que Jesus um dia projetou e que Paulo com certeza os havia ensinado. Quando você chega em 1 Coríntios 10, 28, tem a parte da liberdade cristã. Eu não vou entrar nisso agora porque eu já preguei isso aí no ano passado, mas o que acontecia em Coríntios? Havia um culto Afrodite e a Diana. Esse culto a Deus Afrodite e a Deus Diana eram cultos sexuais, mas que inclusive tinha as sacerdotisas que ficavam ali, para resolver o problema dos viajantes que chegavam e queriam ali prestar culto. Mas também era um culto que era oferecido com muita carne, e era carne de primeira. Então tu imagina, cada um que está aqui, vamos dar um exemplo, cada um que está aqui, chega lá e leva 2, 3 quilos de carne, da carne de melhor para os sacerdotes. Vai dar para o sacerdote comer tudo isso? Não. O que eles faziam? Pegavam essa carne e vendiam por um preço muito barato para os açougues. E Coríntios, por causa dessa prática, era rodeada de açougue. E aí o pessoal que era cristão ia lá para comprar, mas porque sabia da grande possibilidade de essa carne ter sido sacrificada a Deus, não comprava. Mas havia um outro grupo que comprava, que entendia que só existe um Deus, e que se a gente for dando graças, não tem mais nada a ver. O que Paulo vai escrever nisso, e Paulo, a única preocupação que Paulo vai ter é se comer carne, condena teu irmão, fere a fé dele, arrebenta o teu irmão. Então, por favor, não coma carne, mas não por causa da carne, por causa da consciência do irmão. Só que no dia a dia, esses que se achavam sábios espirituais e entendiam que só existe um Deus, e ele começava a fazer chacota, humilhar aquele que achava que não podia comer por causa da consciência. Então havia uma guerrinha dos que se achavam espirituais e daqueles que ainda eram entendidos como menino na fé. Graças a Deus não acontece isso na igreja, né? Aqueles que se acham mais espirituais e aqueles que se acham menos espirituais. Isso só acontecia na igreja de Corinto. Enquanto, se a gente for ler Romanos 16, vai dizer aquele: vós que sois fortes na fé, suportai-vos os mais fracos. Na outra tradução vai dizer os mais débeis. E eu já expliquei aqui algumas vezes que suportar é dar suporte. Se preciso for, carregue nas costas, carregue no braço. E aí existe essa briguinha da espiritualidade. Aí vai ter outra passagem que a gente conhece muito, que é do momento da ceia, capítulo 11, a partir do versículo 21. O pessoal se reunia para a ceia, e aí aquele que tinha muita comida comia pra caramba, e deixava o que não tinha comida cheio de fome. E ainda tinha o pessoal do goró, que bebia o vinho até ficar doidão.
E Paulo começa falando assim: quando vocês se reúnem, não é para o bem, e sim para o mal. Gente, a gente está falando da ceia. E Paulo está falando: quando vocês estão se reunindo para aquilo que vocês chamam de ceia, não é para o bem, é para o mal. E Paulo começa a dar toda a direção de como tem que ser o comportamento da ceia. Ele vai dizendo: olha, amados, como vocês vão comer pra caramba e vão deixar aqueles que não têm comida com fome, como você vai falar que isso é corpo de Cristo? Como você vai falar que isso é ceia do Senhor? Se na ceia do Senhor é para compartilhar, para compartilhar. Lembra, o Senhor Jesus, que pegou no pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, inclusive a Judas, que era um traidor, e Jesus sabia e estava ali no meio deles. O grande significado da ceia é que ninguém pode passar necessidade, é que todos somos iguais pela graça do Senhor que nos alcançou, fazemos parte do mesmo corpo, então não há maior e não há menor, todos somos de Cristo, porque fomos comprados com o mesmo preço. A mesma graça que alcançou um, alcançou o outro. O mesmo Senhor que diz: está consumado para a Lúcia, disse também para Saul: não há distinção para o Senhor. E Paulo começa a explicar para eles o que significava então a ceia. Tu vai para o capítulo 15. O capítulo 15 vai dizer sobre a vida que alguns tinham, de dizer que não havia mais ressurreição. Esse papo de ressurreição não ia mais acontecer, porque isso era uma linha que os saduceus pregavam. Os saduceus, o próprio Jesus vai dizer que eles não criam na ressurreição. Vocês conseguiram gravar quantos problemas que eu falei na igreja de Corinto? Pouquinho, né? Mas é uma igreja que, quando eu falei no começo, se a gente entrasse nela e dons para tudo quanto é lado, o que a gente ia falar? Essa igreja está cheia de Deus. Tu crê que uma igreja dessa está cheia de Deus? Ou está cheia da manifestação de Deus? Há uma grande diferença. Está cheia de Deus é aquilo que Deus está na sua plenitude. Eu vou dar um exemplo. No Velho Testamento havia manifestações do Espírito. No Novo Testamento, o Espírito ele habita em nós. Ele não só vem e faz uma visita, ele habita em todo aquele que nele crê. Por isso que o Senhor Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas com a caminhada, Paulo vai dizer lá em Colossenses: não extingais o Espírito. Mas ele também vai dizer: enchei-vos do Espírito. Isso é uma coisa, é uma manifestação. Deus chama alguém, faz aquilo e acontece. Outra coisa é o Espírito que nos foi derramado sobre a igreja, sobre a comunidade metodista em Curicica. E meu desejo que eu estou falando hoje, essa noite, é que a gente entenda que não existe igreja perfeita. A gente entenda que está falando línguas, que está profetizando, não significa que Deus tem prazer nessa comunidade. E aí eu vou te convidar, se você quiser acompanhar comigo, a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo vai começar dizendo assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. O que ele está dizendo? Ignorantes, que não quero que vocês tenham falta de conhecimento. Gnoses, conhecimento, e negação. Não quero que vocês tenham falta de conhecimento. E aí ele começa a decorrer como as coisas acontecem. Ele vai dizer que quem manifesta os dons é o Espírito. Quem manifesta os ministérios é Cristo Jesus. E é Deus Pai que opera tudo em todos. E aí ele começa a falar uma lista de dons espirituais. Quando chega no finalzinho, ele vai fazer o povo compreender que nem todo mundo vai ter todos os tipos de dons. Porque ele pergunta assim: porventura todos profetizam? Se ele está fazendo uma pergunta, é porque essa resposta é: nem todos profetizam. Porventura todos falam em línguas? Ele está falando do convívio de Coríntios. Porventura todos têm o dom de ensinar? Todos interpretam? Ele vai falando. E interessante que quando ele começa, ele fala assim: Deus colocou em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profetas. E ele vai falando uma ordem. E a gente vai ver lá o dom de língua. Não sei se você já prestou atenção nesse texto. O dom de língua é o último dom que ele vai falar. Ele vai começar, primeiro lugar, quando ele chega no
E aí ele vai dizer que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Quando chega no capítulo 13, o capítulo todo que ele vai falar sobre amor, quando chega no 14, ele começa a falar sobre a ordem que tem que ter na igreja, que tem que ter no culto. Ele fala assim: por que vocês querem profetizar tudo ao mesmo tempo? Por que vocês querem falar todos em línguas ao mesmo tempo? Não está vendo que isso está uma bagunça? Não está vendo que isso não está sendo um culto quando a gente começou o culto racional ao Senhor? Não está entendendo que o culto tem que ser adoração a Deus e tem que edificar e não causar emoções, edificar quem está ao seu redor. E aí ele começa a falar: olha só, quando falar em línguas, fale cada um a sua vez e que haja intérprete, porque a profecia que edifica. Provérbios vai dizer que sem profecia a igreja do Senhor se corrompe. Tem que haver a profecia pela palavra de Deus pregada, como está sendo agora, e a profecia que é aquela voz de Deus, de uma revelação, de um propósito de Deus naquele momento. Aí depois ele entra na parte da profecia: profetize 1 ou 2, no máximo 3, e cada um a sua vez. O que Paulo está falando? Do contrário, se não for assim, virou feira, onde cada um está gritando de um lado e está buscando somente vender o seu próprio produto, porque nós estamos buscando agora que é do Senhor, não estamos procurando a edificação que é do meu irmão e da minha irmã que está ao meu lado. O que nós queremos é fazer barulho e chamar atenção para nós. Aí eu te pergunto, digamos que aqui nesse momento tivesse um montão de gente falando de mistério e profetizando, entra alguém não cristão aqui. O que essa que não conhece de Bíblia? O que essa pessoa vai pensar? Meu Deus, o 9:3, né? Vamos ver? O 9:0 é por isso, o 9:3. Você fala assim: eu tenho um monte de doidão ali, porque a pessoa não vai entender nada do que está acontecendo. E reunião de culto ao Senhor é para glorificar a Deus e revelar a Deus a quem está sentado, a quem está presente. Porque aí eu vou entrar naquilo que eu realmente quero, que é sobre unidade e sobre a palavra de Deus. Vamos ler comigo o capítulo 1, a partir do 11. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A primeira coisa que Paulo está falando depois que ele tem graça, que a igreja ela não pode ter divisão. Não pode dizer: eu sou de Juquinha, eu sou de Manelzinho, eu sou da Ritinha, da Mariazinha. Todos têm que compreender que a igreja ela é do Senhor, e o mesmo propósito, o mesmo alvo, a mesma caminhada tem que estar no coração e na mente de todos, porque é o mesmo Espírito que habita em todos. O Espírito ele não vai levar uma irmã para um lado e a outra irmã para o outro no sentido de divisão, entendam? Não no sentido de chamado, porque aqui não está falando que nós temos que ser todos iguais. Ele tem falando que nós, nas nossas diferenças, temos que ter o mesmo alvo. Eu vou pegar um exemplo que eu sempre gosto, vocês já sabem qual é: o futebol, né? Quem gosta de futebol, qualquer outro esporte que seja coletivo, você vai ver que cada um tem a sua posição. Eles treinam lá, esses dias eu sou botafoguense, e ficamos aí de fora de tudão, carioca,
né? Eu sou botafoguense e esse dia o pessoal comentava que Pipão, que é o nosso atacante, ele seria um ótimo lateral direito, porque ele tem uma raça tremenda, dá carrinho, e tudo indica que na verdade a posição de Pipão tinha que ser lateral e não atacante. Se você pegar, vou botar aí o pessoal do Flamengo aí, se você pegar o Gabigol e botar lá na zaga, ele vai ser Gabi Avenida, não mais Gabigol. Por quê? Porque ele foi, o talento dele é para ser atacante, é para fazer gol, por isso que ele tem o apelido Gabigol, porque cada um na sua posição, juntos, treinando, se concentrando, se preparando para dar o melhor, vai formar uma grande equipe, ainda com características diferentes, mas o alvo é o mesmo. Por isso que Paulo está dizendo, não pode haver divisão, tem que ter todos o mesmo parecer, não que vamos ser uniformes. Se formos uniformes, deixamos de ser gente e começamos a virar robôs. Mas Deus está falando na diferença de vocês, que jamais haja indiferença, que na diferença de vocês haja unidade. E aí ele continua: a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas em vós. Aí eu gosto muito de Paulo, né? Crente gosta de jogar piadinha no Facebook, no Instagram, onde for, na igreja, mas Paulo não tem esse negócio não. Quem é de Deus fala, anda na luz, e ele dá nome. Eu fiquei sabendo pela família de Cloé. Não tem aquele papo, ouvi dizer, me disseram, não. As coisas de Deus têm que ser na luz. Então ele fala através de quem ele sou, pela da família de Cloé. Aí o que ele ficou sabendo? Que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Hoje, tudo isso aqui aconteceu em nome de Jesus. Dou graças a Deus. Aí está o cara levantando a bandeira de não ter batizado quase ninguém. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Eu fico pensando, irmão, Paulo na reunião dos pastores, para poder a reunião distrital. Aí o pastor vai levantar: batizei 30, a outra deu 70, aí o outro: batizei 200. Aí vai dizer Paulo: não batizei praticamente ninguém. O pessoal vai falar: esse pastor é de oitava, né? É o pior do mundo, é esse cara. Aí ele vai dizer assim: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também, tem aquela lembrancinha, né? Caramba, peraí, batizei também a família de Stefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só o que Paulo está falando, que a gente vai continuar e está fazendo um jogo de palavras para dizer a mesma coisa. Escuta só, lembra que eu falei com o pessoal de Coríntios, eles tinham toda uma influência, é mais ou menos como a gente ama futebol, o povo brasileiro. Eles amavam a filosofia, eles amavam a oratória, os grandes pensamentos, né? Eu lembro que a primeira aula que eu tive de filosofia me deu vontade de fugir da sala calça. O professor virou para mim, vocês verem, eu tinha 13 anos e lembro da aula. A primeira aula tinha uma janela azul. O cara falou assim: você está vendo essa janela azul? Agora imagina o azul sem a janela. Eu imaginei uma lata de tinta. O azul sem a janela e uma lata. E aí o cara começou a me levar para o mundo que eu não conseguia entender nada. Depois eu gosto muito de filosofia, mas na época eu conheci que doideira, o que eu estou fazendo aqui? E o pessoal de Coríntios adorava isso. Aí Paulo começa a falar o seguinte: olha, eu não vim pregar a vocês com nenhum tipo de show com o meu corpo, né? A gente sabe que as artes cênicas elas eram muito fortes na Grécia, né? A gente tinha todo o Coliseu, onde tinha tanto lutas como as artes cênicas. O meu sonho é conhecer Coliseu de Roma, e a gente sabe quando chega na Idade Média como as artes cênicas elas são fortes. Mas Paulo está falando assim: eu não vim a vocês para provocar emoções em vocês, eu não vim a vocês para pregar
grandes sabedorias. Eu vim a vocês para pregar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo era loucura para os sábios. Gente, para pensar comigo. Por favor, entenda. Paulo está escrevendo para um lugar onde a manifestação de dons é algo maravilhoso. Ele fala que o pessoal foi enriquecido com a graça de Deus. Paulo vai discorrendo com eles e vai falar assim: eu não ligo disso tudo que vocês estão vivendo, eu não quero pregar com nenhum uso dessas coisas. Eu quero pregar a palavra, eu quero pregar Cristo crucificado. Como você vai pregar isso para alguém que é muito inteligente? Ou se acha, muito inteligente. Hoje eu dando classe para o pessoal que vai ser batizado, eu dizia: não tem como crer em Jesus pela razão. Tem, amados, como crer em Jesus pela razão? Se você tiver, me explica. Por favor, eu vou sentar aqui, para de pregar, a gente vai ficar conversando aqui até você me explicar esse trem. Porque como eu vou crer que o Deus, eu falava isso para cá, Senhor, Criador de todas as coisas, se faz homem, o Deus que é soberano, Criador de tudo, vai habitar dentro de um corpo humano, vai morrer ao terceiro dia, o Deus que se deixa morrer. Olha só, é muita doideira. E que Ele vai ressuscitar ao terceiro dia, e depois vai andar com o pessoal comendo peixe, comendo pão, ensinando o pescador a pescar. Pedro, cadê o estava, Pedro? Do lado de cá, joga aí a rede, tu vai ver o que tu vai pegar esse negócio aí. E aí, quando o pessoal chega na areia, já está lá o peixe assadinho, o pão preparado, mas de repente é esse mesmo Deus ressuscitado que está caminhando com o pessoal lá em Lucas 22, se eu não me engano, no caminho de Emaús. Daqui a pouco, quando ele parte o pão, os olhos dos caras se abrem e entendem que Jesus, que é o Cristo ressurreto, Jesus desaparece da frente deles. Como a gente vai crer nesse negócio? Não dá. Mas quando a gente vai ler Mateus 16, vai dizer que quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí a resposta de Jesus para Pedro é: muito bem, Jonas, que não foi carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está dos céus. E aí a gente continua lendo Coríntios, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O nome desse negócio se chama fé. E eu falava para o pessoal que gosta de estudar, eu falava para o pessoal da classe: hoje qualquer homem que estuda história, ele vai ter que se render que o Jesus histórico, ele existiu, que as evidências de Jesus são mais fortes do que as evidências de Platão. Você vai andar, vai encontrar mais escritos, mais provas de que houve Jesus do que existiu Platão. Você vai encontrar mais coisas históricas, escritos recentes sobre Jesus do que sobre Epicureiro. Então não tem esses homens da ciência, eles se rendem que o Jesus histórico existiu. Mas o Jesus Deus, ciência nenhuma vai provar que alguém ressuscitou. Ciência nenhuma vai provar que alguém que estava no meio do povo foi arrebatado, assunto aos céus. Isso se chama fé, que essa fé vem pela graça. Então Paulo está dizendo que eu quero pregar a vocês é a cruz. O que eu quero pregar, eu vim até vocês através não de conhecimento de sofista, de filósofo. Eu vim para vocês para pregar o poder de Deus, que é Jesus Cristo crucificado na cruz, porque nem a cruz conseguiu deter o nosso Salvador, porque hoje ela está vazia, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Louvado seja Deus. E aí Paulo fala: tudo que vocês estão vivendo não foi pregado com teatro, não foi pregado com grande sabedoria. E vou perguntar a vocês: Paulo não tinha conhecimento para pregar também com grande sabedoria? Paulo foi aprendiz de Gamaliel, fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Não faltava conhecimento para Paulo, não faltava sabedoria. Mas quando a gente vai em Filipenses, ele vai dizer assim: eu considero tudo isso como esterco, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, em vossas vidas. O que eu quero falar para vocês hoje, que não tem como servir a Deus, não tem como ser igreja do Senhor, se você não se render totalmente à revelação da cruz, se você não se render totalmente a Cristo Jesus e a sua palavra. Do contrário, a gente vai ser igreja todos os dias fabricando
pode ter dons, pode ter sabedoria, mas se ela não se curva diante do amor, se ela não se curva diante do senhorio de Deus, isso não é igreja do Senhor. Ainda que Ele não pode desistir de nós, querendo nos ajudar a viver aquilo que Ele tem projetado para mim e para você, amém? É por isso que Paulo vai escrever 4 cartas, porque ele não está desistindo do pessoal, ele está falando assim: eu tenho esperança, volte-se para o Senhor, compreendam a palavra de Deus. Há uma frase que eu quero deixar aqui para vocês, principalmente se eu conseguir achar. Só um momentinho, vocês sabem que eu anoto e nunca leio nada, mas eu vou achar aqui com a graça de Deus. Então, eu pensando e lendo algumas coisas, e eu estava falando que não achei, então vou naquilo que eu consigo ainda lembrar de que está no meu coração. Escuta, povo de Deus tem que ser o povo do conhecimento, tem que examinar a palavra de Deus, tem que ler jornal, hoje quase ninguém mais lê jornal, né? Mas tem que ler jornal, tem que saber o que está acontecendo no país e no mundo, tem que ler livros, tem que ter conhecimento. Mas eu quero te dizer que todo esse conhecimento, sem a revelação de Deus, o que a gente vai criar, escute isso, igreja, por favor, o que a gente vai criar é ativismo. A gente vai criar um montão de trabalhos para fazer, a gente vai quase virar uma ONG e não vai ter revelação e poder de Deus. Mas em outra partida, poder de Deus, manifestação gloriosa de Deus, sem sabedoria para usar tudo isso, vai dar esse trabalho todo que Paulo teve para a igreja de Coríntios. Estão conseguindo me entender, amados? Amém? Vocês estão com uma cara hoje, estão conseguindo me entender? O povo de Deus é o povo do equilíbrio. O povo de John Wesley, da onde vem a igreja metodista, ele chega a dizer que o povo de um pregador da palavra de Deus metodista teria que ler pelo menos 10 livros ao mês. Tu tem noção disso? Não precisa me levantar a mão. Qual foi a última vez que você leu um livro? Não estou falando livro de faculdade, você não é obrigado a ler, senão no final você vai estar assim, reprovado. Não, estou falando você pegar um livro para estudar, por teu interesse, para querer ter conhecimento, além do que a escola te manda. O povo de Deus tem que ser um povo sábio. O povo de Deus tem que ser um povo que conhece a retórica, tem que ser o povo de Deus tem que ser um povo que sabe o linguajar de cada lugar que ele vai estar presente, a fim de que, como disse Paulo, me fiz de fraco para os fracos, de forte para os fortes, de sábio para os sábios, de judeus para os judeus, a fim de poder alcançar algumas pessoas para Cristo. Mas também tem que ser o povo do poder de Deus, tem que ser o povo da profecia, tem que ser o povo do dom que cura, tem que ser o povo da palavra de conhecimento, da palavra de revelação, tem que ser o povo que ora e o inferno estremece, os céus se abrem e a glória de Deus se manifesta. Não pode caminhar um sem o outro, nem o outro sem um. Não tem como, porque do contrário, irmãos, vai obrigar Paulo a levantar do túmulo e ficar escrevendo cartas para a igreja metodista e Curicica. E quando a gente, isso agora querendo caminhar para terminar, quando a gente vai esmiuçar a igreja de Coríntios, são 16 capítulos, só dando dor de cabeça a Paulo. E aí você fala assim: pô, Paulo falou tudo isso e mudou. Esquece que tem 2 Coríntios. Tem 2 Coríntios. Vai ler lá, que eu não vou entrar nela. Se vocês não sabem, entre a carta que nós temos, 1 e 2 Coríntios, Paulo foi pessoalmente de novo a Coríntios. Em 2 Coríntios, vai dizer que Paulo saiu de lá corrido. Vocês conseguem entender isso? Eu vou tentar agora encenar para a gente poder compreender esse negócio. Vem um homem chamado Paulo, faz tenda, se arrebenta todo para pregar Jesus Cristo para aquele pessoal. Esse pessoal se converte através da pregação do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Se forma uma igreja, se estabelece uma igreja cheia de sinais do céu, cheia de dons espirituais. Paulo fica sabendo que essa igreja está indo de mal a pior.
E Paulo vai escreve para esse pessoal. O pessoal não consegue ser corrigido lá. Aí Paulo vai lá pessoalmente. A igreja que ele fundou, bota o cara para correr. Tu consegue ter ideia desse negócio aí? Tu consegue imaginar como a gente pode se perder estando dentro da casa do Senhor? Tu consegue imaginar como a gente pode estar fora de Deus, ainda que esteja falando em línguas, ministrando, falando em profecia e um montão de outras coisas? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero compartilhar com vocês, meus amados? Em nome de Jesus, amém? Porque, amados, creiam nisso quando eu falo. Creio nos dons, amo os dons, mas eu tenho toda a convicção da minha fé e da minha alma. Se o dom ele não caminhar pela palavra de Deus, ele vai gerar mais morte do que vida, vai gerar mais religiosidade do que pessoas transformadas pela palavra de Deus. Por isso que Paulo ele vai bater no peito e vai dizer o seguinte, com isso eu termino. Versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aí a gente vai até só o versículo 5, capítulo 2, aí eu paro. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou de sabedoria, pois nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Escutem isso, por favor. E eu vou terminar. Escutem. Paulo fala que ele foi até os Coríntios com tremor e fraqueza. Porque quem lembra lá de Éfeso, lembra que ele teve preso, que ele ficou ruimzão pra caramba dessa. E aí lá ele está sabendo o que está acontecendo em Coríntios, então fisicamente ele está muito velho. Mas além dele falar do seu corpo físico, ele fala do temor que ele tem diante de Deus a pregar no Evangelho. Por favor, entenda. Se falta em você friozinho na barriga para fazer as coisas de Deus, se falta em você friozinho da barriga para pregar o Evangelho, para tocar, para orar por alguém, eu quero te convidar a se converter essa noite em nome de Jesus Cristo. Porque Paulo ele fala, olha, eu ainda tremo, porque Deus me escolheu para uma luta contra as trevas, para eu ser, eu pobre mortal que sou, pecador que sou, para dizer o Paulo, ser instrumento de pregar o Evangelho da salvação. E essa pregação não é outra coisa senão a cruz de Cristo. O crente que se acha bam, ele já tirou o trono de Deus e ele sentou naquele trono. O crente que se acha é porque Jesus já deixou de ter um significado da cruz na vida dele há muito tempo. E aí Paulo vai dizer, porque aquele que vai se gloriar não se glorie em si mesmo, não se glorie em outro homem, se glorie no Senhor. E o que Paulo fala? O que serve para a salvação? É a pregação da cruz. Por isso que eu falo para vocês, valorize a pregação quando a pregação prega a cruz. Valorize a pregação quando ela glorifica ao Senhor. Porque a salvação, está dizendo Paulo, não é sabedoria, mas é poder de Deus que se revela na pregação da cruz. Amém, meus amados? Entendam, a igreja caminha com problemas, mas isso não significa que Deus deseja que os problemas permaneçam. A igreja ela caminha tendo choro, mas não significa que Deus não espera que choro se transforme em trigo. Por isso a gente não pode desistir nunca, nem de pregar, nem de ajudar o outro e nem de querer ser transformados. Amém? E se você deseja então de alguma maneira ser transformado pela pregação da cruz, por Jesus Cristo, esse que morreu no seu lugar, por esse Jesus Cristo que
salva e liberta. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar.